Oi, 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 amores. Oi, 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 amoras. Tudo bem com vocês? Eu espero e intenciono que sim, que estejam todos muitíssimo bem, né? Gratidão a Deus Criador que nos permite estar juntos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Catarina Martins, tá? Este é o meu canal Amanhecer da Alma. Vamos conversar, meu povo. Gente, em um vídeo anterior, eu conversei com você sobre as nossas intenções. Quais são as nossas verdadeiras intenções? Nós agimos. Qual a intenção raiz? Sabe? Qual é o sentimento que está por trás de cada ato que nós temos? Sabe? Isso é muito importante, por quê? Porque talvez a gente tenha um padrão de comportamento, a gente vive uma situação que está ali, é, é apenas os efeitos deste sentimento que a gente tem enraizado na nossa alma, tá? Tem os sentimentos que é de alma, que a gente traz de vidas passadas. E como eu já contei para vocês aqui em outros vídeos, num outro vídeo também, onde eu falei um pouco sobre o sonho que eu tive, né? De experiência de vida passada. É, Em outras vidas, eu fui perseguida, né? Já persegui também. Fui perseguida muitas vezes. Hospício, manicômios, fogueira, apedrejamento, tudo. Compreende? E não estou dizendo a vocês que eu sempre fui a vítima. Não, tá? Nem sempre eu fui a vítima, tá bom? Todos os atos, todas as formas de agir era baseado neste sentimento. E que sentimento é esse, gente? Eu posso dizer que existem dois sentimentos raiz que define totalmente a nossa vida, a nossa existência. É o medo e o amor. O contrário do amor, como muitos pensam que é o ódio, na verdade é o medo, tá, gente? Quando a pessoa, quanto mais ódio a pessoa sente, mais medo ela tem, tá? O ódio é só uma máscara, é só uma forma da pessoa mascarar o real sentimento por trás daquilo. Então, o medo é a raiz de tudo. E eu carregava esse medo de alma, tá? Eu não, já tinha trago a noção de que eu estava agindo por medo. Só que esse final de semana eu passei por uma imersão, sabe? E veio pra mim assim, gente, quando a gente não tem, é o que eu sempre digo pra vocês, quando você está à procura de algo, aquilo também está procurando por você. Só está esperando o momento certo para acontecer, o lugar certo, a ocasião certa. Compreende? E ontem, domingo, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Eu vou postar na terça, mas eu tô gravando na segunda. E ontem, no domingo, foi o último dia da imersão. Gente, teve um processo de cura. Mas foi uma cura tão profunda, mas tão profunda, que eu falei, cara, esse final de semana ele estava escrito para mim. No exercício, ela pediu pra gente pensar o seguinte: o que você está sentindo? Ela só fez essa pergunta, gente, uma pergunta simples e corriqueira. O que você está sentindo? Seja, seja realista com a primeira coisa que vem na sua cabeça. O que eu estou sentindo? Preocupação. Oi? Preocupação? Como assim? Mas preocupação é um sentimento? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui e coloquei, nem perguntei, preocupação é um sentimento? Aí uma deusinha foi e respondeu, não.
A preocupação, na verdade, é um efeito do medo. Eu falei, mas por que eu pensei em preocupação? Aí ela falou assim, você está com medo de. Não é a preocupação, é o medo. Você tem um medo. Você está com medo. O sentimento é o medo. Aí eu, ok. E tudo bem, fiquei ali, fiquei com aquilo na cabeça. Eu tô com medo, mas de que eu tô com medo? E as coisas vieram assim, gente, ó. Foi como se downloads e mais downloads fosse chegando assim, ó, tudo em fração de segundo. Gente, eu visitei tanta coisa, mas tanta informação. E eu comecei a tremer na hora e chorar e eu não sabia como trabalhar tudo aquilo ao mesmo tempo. E meu corpo começou a vibrar de uma forma estranha, sabe? E eu tô com aquilo. E, gente, eu tô com medo, mas de que eu tenho medo? Qual é a razão? Por que eu estou com medo? Não é de que eu tenho medo. É há quanto tempo o medo está dentro de mim, sendo camuflado, e eu não estou vendo, eu não estou olhando, eu não estou deixando esse medo sair. No fundo, a Catarina, que é aquela pessoa que não importa quanto o que aconteça, ela sempre levanta mais forte. Aquela Catarina que enfrenta a vida com a cara e a coragem. A Catarina que, independente do que ela atrai para a vida dela, ela consegue resolver. Na verdade, é só uma criança acuada, uma criança com medo. Essa era a máscara da Catarina. A Catarina forte, a Catarina decidida, a Catarina batalhadora, a Catarina trabalhadeira, a Catarina isso. Era só uma máscara. E esse medo, ele tinha várias formas de se camuflar, de permanecer camuflado. Era através do trabalho duro, era através dos estudos, muito estudo, né? Era através da força, sabe? Tipo, Catarina é forte o tempo todo. Não importa o que aconteça, não importa o que joguem para a Catarina é forte, a Catarina resolve. Enquanto, na verdade, muitas das vezes, tudo que a Catarina precisava era de alguém que olhasse para ela e falasse para ela o seguinte, Catarina, ok, você pode sentir medo, tá tudo certo. Você pode sentir esse medo, acolha esse medo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo que talvez esteja passando pela mesma situação? Sabe? E eu comecei a refletir sobre a minha vida desde a infância e comecei a perceber que, poxa vida, todas as decisões que eu tomei na minha vida, por mais que elas tenham sido ótimas decisões ou que tenham sido não tão ótimas assim, todas elas foi baseado no medo. Todas essas decisões foi tomada baseadas no medo. E não importa, gente, se a sua intenção é boa, se a sua decisão é boa, se ela estiver firmada no medo, você nunca estará realizado. Agora eu entendo toda a minha inquietude, sabe, de querer colocar meus filhos em segurança, de querer colocar, sabe, aquela coisa de querer controlar tudo para que não chegue até meus filhos. Porque, gente, eu fui uma criança que eu tive que se virar muito cedo, sozinha. A minha mãe, ela não teve tanto tempo com os filhos, meu pai também não, porque eles tinham que trabalhar, eles precisavam manter a casa. Compreende? Então, assim, desde muito cedo, eu precisei de atenção, sabe? Fui uma criança muito doente, né? E essa doença era uma das formas de mascarar esse medo, era uma das formas de chamar a atenção da minha mãe. Ei, olha para mim, eu estou doente.
Era como tipo assim, ei, eu preciso de você, me proteja, eu tô doente. São os ganhos secundários. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre os ganhos secundários, tá, gente? Esse vídeo aqui não é para essa temática. Então, eu percebi que tudo que me aconteceu na minha vida até hoje foi baseado no medo. Todas as decisões que eu tomei na minha vida até hoje foi baseada no medo. Compreende? E muitas vezes esse medo, ele usava certos disfarces de amor. Sabe? E pode ser sim que tinha ali um certo sentimento de amor, de empatia. Porém, o fundamental, a raiz, era o medo. Era esse medo enraizado que tinha. Quando eu fiz 9 anos de idade, eu fui para a cidade trabalhar. Fui morar com uma professora e brincar com a filhinha dela. Era uma criança brincando com outra, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito feliz com isso, porque eu pude comprar meu primeiro caderno, eu pude comprar meu primeiro chinelo, e isso, nossa, cara, até hoje eu lembro da sensação de, uau, eu comprei o meu material, uau, eu comprei um par de chinelo para mim, não preciso dividir com minha irmã. E detalhe, eu fui lá e escolhi o caderno do jeitinho que eu queria, sabe? Essas coisinhas que fazem, né, toda a diferença. Então, só que tinha um porém. Essa professora, ela trabalhava à noite também. Ela dava aula à noite no colégio. E à noite eu ficava na casa, os filhos dela, né, as crianças lá, que era filho dela, ela tinha um casal, ela tinha os gêmeos, né, que era o Igor e o Ítalo, e tinha a menina, que era a Laura, o nome da menina era Laura, e tinha a pequenininha, que eu esqueci, a Marina, e tinha a Marina, que a gente chamava ela de Nina, que era a bebezinha. Só que a Nina, a vizinha pegava a Nina e ficava com a Nina à noite. E a Laura mais o Igor e o Ítalo, eles iam pro quarto, ia jogar, ia assistir televisão, ia fazer as coisas dele. Outras vezes ia pra casa de algum colega, a vizinha lá. E eu ficava sozinha nessa casa. Gente, eu tinha um medo estúpido do marido dela. Eu tinha o medo dele. Sabe? Eu tinha medo dele. Então, assim, eu entrava pra dentro do quarto, arrastava minha cama e escorava na porta. Escorava a cama na porta. E ficava lá tremendo de medo até eu ouvir o barulho do carro, que era ela chegando da escola. Quando eu ouvi o barulho do carro, eu afastava a cama e ficava mais tranquila. Porque eu tinha medo dele, gente. Eu tinha. Eu era uma criança de 9 anos, sabe? Cheia de traumas, cheia de situações que eu passei antes. Então, assim. Mas eu não queria contar isso, eu não quis falar isso para minha mãe, porque, por um outro lado, eu via que o fato de eu estar na cidade, sabe, ganhando meu dinheiro, comprando os meus cadernos, né, a minha saúde já estava estável, era uma forma que eu achei assim, poxa, eu vou ajudar minha mãe. E outra coisa, a minha mãe vai ter orgulho de mim. Compreende? A minha mãe vai ter orgulho de mim. E daí nasce a necessidade de agradar os outros. Sabe? A necessidade de ser aceito. A necessidade de ser visto de forma que agrade. Então, eu continuei lá por um tempo. Depois minha mãe mesmo foi me buscar. Falou, não, vamos embora. Vamos pra casa. E eu peguei e voltei pra casa, né? Toda feliz da vida. Porque minha mãe tinha me chamado de volta. Eu voltei. Quando eu fiz 11 anos, eu vim morar. De 11 para 12 anos, eu vim morar aqui em Betim com a minha irmã, né? Nós fomos morar todos dentro de um apartamento. Era minha irmã, o marido dela, as filhinhas dela, as mais velhas,
que, né, eu vim para ficar com essas meninas, para minha irmã trabalhar, o meu cunhado, meus primos e meus irmãos. Era um monte de gente dentro de um apartamento. Mas a gente estava acostumado com aquilo, porque a gente cresceu todo mundo junto. Até esses primos nossos, eles também cresceram junto com a gente. Então, assim, viver amontoado, aquilo ali pra gente estava tudo certo, sabe? Eu lembro que esse apartamento tinha 2 quartos. Aí, com que ele ficou cheio demais, uma irmã minha saiu, a primeira saiu desse apartamento, foi morar, acho que com os patrões dela. Depois, o meu irmão amigou com a primeira esposa dele, foi morar mais ela. E ficou ali dentro daquele apartamento 2 primos meus, eu e a minha irmã e meu cunhado e as minhas sobrinhas nesse apartamento. Só que as coisas andaram de uma forma tão em declínio que aconteceu que eu era menor de idade, não conseguia trabalhar, né, gente? Não conseguia emprego, não estava estudando, né? A minha irmã mais velha arrumou uma fazenda para morar. E ela me perguntou assim, Catarina, você quer ir com a gente? Eu falei, não. Mas assim, eu não pensei, eu só falei não. Ela, tá bom, mas eu pensei que aquilo não ia ser assim de uma hora para outra, sabe? Ela falou assim, tá bom. E eu saí de manhã, porque eu ficava com uma enfermeira de 6 da manhã até o meio-dia. E essa enfermeira, ela trabalhava à noite, chegava cedinho em casa. Eu chegava junto com ela, para me fazer companhia para ela, ajudava ela cuidando das coisas na casa. Meio-dia em ponto, ela ia dormir para ir trabalhar novamente à noite e eu ia para casa. Quando foi meio-dia, umas meio-dia e 15, mais ou menos, que eu cheguei lá nesse apartamento, não tinha ninguém. Tava vazio. E eles tinham pegado tudo que tinha, vasilha, fogão, tudo. Deixaram lá num cantinho 2 colchonetes fininhos, sabe? Acho que 2 cobertas, que tava fazendo muito frio. E esse apartamento vazio, gelado. No dia que eles saíram, foram lá, cortaram a luz, né, do apartamento. E ficou. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí essa enfermeira né, que eu ficava com ela, falou, olha, Catarina, se não fosse o fato de eu ter que sair todos os dias à noite para trabalhar, você poderia ficar comigo. Mas eu não posso sair daqui à noite. O marido dela bebia muito, gente, muito, mas era muito mesmo. Eu falei assim, eu não confio em sair daqui à noite e deixar você aqui com eles. Porque era o marido dela, um enteado, e os dois bebiam muito. Eu não posso sair daqui, minha filha, e deixar você com eles, senão você podia morar comigo, sem problema nenhum. E tipo assim, eu gostava muito da Maísa, sabe? Mas realmente não tinha como, não fazia sentido nenhum. Aí ela falou assim, olha, você continua vindo, tá? No mesmo horário, até a gente ver o que a gente faz. Como que a gente vai fazer. Gente, ali eu me senti, falei, cara, o que eu vou fazer da vida? E a minha prima ficou comigo, né? Gente, eu devo muito a ela, que ela me carregou nas costas por muito tempo, sabe? Ela me carregou nas costas. Se não fosse ela, eu tinha ido pra rua. E ela trabalhava, ela não recebia, o dinheiro que ela recebia não dava para pagar nem o aluguel do apartamento. A dona do apartamento foi lá, a gente conversou com ela, explicou a situação. Ela falou assim pra gente, falou, olha, tá tudo bem as meninas, eu entendo, mas você dá um jeito de arrumar um lugar para vocês morar, que seja mais em conta, que que vocês podem pagar para desocupar o apartamento. E ela ainda falou assim, eu vou pagar as contas de luz, eu vou dar um jeito de regularizar, mas eu preciso do apartamento, que eu preciso ganhar dinheiro, é claro, né? Sou muito grata.
Olha, mesmo com tudo isso, gente, o universo sempre colocou pessoas incríveis na minha vida. Incríveis. Eu só tenho a agradecer por essas pessoas maravilhosas, né? Por esses verdadeiros anjos que Deus colocou no meu caminho, né? Então, assim, a gente. A minha prima foi, alugou um barracãozinho da sogra dela, né? E a gente foi morar nesse barracãozinho. E lá nesse barracãozinho, a minha prima podia. Dava para ela pagar, sabe? Era bem a prestação bem baixinha, era só nós duas mesmo. E lá, né, as pessoas começaram a ajudar a gente, sabe? Deu colchão pra gente, deu fogão. Assim, teve muita, mas muita ajuda mesmo, sabe? Pra nós duas. E a gente foi morar nesse barracão, nós duas, né? E eu já tinha conhecido o pai da minha filha e ela já estava namorando o marido dela, né? Que é marido dela até hoje. E filho dessa dona lá do barracãozinho. Só que com o tempo, ela engravidou, né, do primeiro filho dela. E eu percebi que eu já estava com uns 15 anos, de 14 para 15 anos, né? Eu percebi que, poxa vida, eles vão morar junto, com certeza. Ela não tem obrigação nenhuma comigo, porque, né, ela tem a vida dela também. E, como se diz, eu não tô podendo contribuir com nada, porque eu não arrumo emprego, eu sou menor de idade. Então, assim, pra mim trabalhar era o bicho. E o que que eu vou fazer? Gente, eu entrei numa crise, num desespero tão grande, num desespero tão grande. Foi quando eu tentei suicídio. Entende? Até hoje eu não entendi o porquê, o que me levou a ter aquele ato, a ter aquela atitude. Hoje eu compreendo que foi o medo. O medo, o abandono. Mais uma vez eu estava sozinha. Mais uma vez eu teria que me virar sozinha. E como que eu ia me virar sozinha? Só que de tudo isso aí que aconteceu, acabou que meu ex-sogro me chamou para morar na casa deles. Meu ex-sogro e minha ex-sogra. Falou, não, vem morar com a gente, olha, você e o meu filho já tá junto mesmo, pode vir morar aqui. A gente dá um jeito, a gente organiza a casa, que não sei o que tem, a gente faz qualquer coisa, mas pode vir. E eu, é claro que eu aceitei, né, gente? Eu ia pra rua. Mas só que mesmo estando lá, sabe, a minha sogra trabalhando comigo, a minha ex-sogra trabalhando comigo, me ajudando, falando comigo sobre, ó, minha filha, não faz isso de novo não, porque a vida ela é muito preciosa. Se você fizer isso, você vai pro inferno, que não sei o que tem. E graças ao Criador de tudo que né, colocou eles no meu caminho naquela época. E eu tinha muito medo de engravidar. Eu não queria engravidar de forma alguma, porque na minha cabeça era o seguinte: olha, quando esse relacionamento terminar, eu prefiro sair daqui sozinha do que sair com uma criança, sabe? Para onde que eu vou com uma criança? O que eu vou fazer com uma criança no colo? Ou deixar ela para trás, o que eu vou fazer e tal. E sempre era dia e noite pensando nisso, sabe? Era dia e noite pensando nisso. Com 19 anos eu tive a minha filha, graças a Deus. E aí eu tive que lutar com medo de perder a minha filha. E sabe, esse sentimento, ele foi só fortalecendo. Mesmo camuflado, ele foi ganhando força cada vez mais e mais. Porque ele já vinha lá de trás comigo. E tudo que eu estava atraindo aqui, para mim, estava dando mais força para isso. Estava dando muita força, muito gás para esse sentimento. Compreende? Então, assim, e eu comecei
né? Durante a gravidez da minha menina, hoje eu posso ver que eu tive várias tentativas de não ter a menina. Isso era inconsciente, tá, gente? Hoje eu consigo perceber a real intenção por trás dos atos, das ações que eu tinha. Sabe? Eu bebia demais, eu comecei a beber demais, comecei a fumar demais. Todos esses atos eram um ato inconsciente de não ter aquela criança, porque na minha cabeça, o que eu ia fazer com uma criança? Mas pra mim, hoje em dia, é como se eu tivesse aceitado tudo aquilo. Sabe? Então, assim, eu tive a minha filha, ela nasceu, ficou internada, sabe? Ela nasceu com problemas respiratórios, também não é para menos, né? Devido a tanta energia, tanta carga. Hoje eu sei que a minha filha tem essa herança e eu vou trabalhar com ela isso. Esse final de semana me ajudou para mim poder também ajudar a minha filha, sabe? E depois que ela saiu do hospital, que ela ficou bem, né? Eu fui trabalhar. Arrumei um emprego que eu ganhava bem, graças ao todo. Eu ganhava na época um salário e meio. E a patroa ainda me dava dinheiros extras para fazer coisinhas extras, né? Que não tava na rotina. E eu me empoderei naquilo, sabe? Falei, cara, que incrível, finalmente um emprego e tal. Só que o meu ex-marido, ele entrou em crise. Por quê? Porque eu estava ganhando mais dinheiro do que ele. Ele entrou em crise e fez de tudo para me largar esse emprego, sabe? E eu larguei o emprego, gente. Eu larguei o emprego porque eu tive medo. Eu falei assim, olha, tudo bem, mas ainda assim que eu me separe dele, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com uma criança? Porque se eu separar dele, eu não vou poder trabalhar. Porque como que eu vou olhar a menina? Quem olhava a menina pra mim era a minha ex-sogra. Então aquilo ali, e eu fiquei com medo e larguei o emprego, sabe? Larguei o emprego. E voltei a ficar em casa, cuidar da menina. Só que isso não durou muito tempo, sabe? Eu arrumei um outro emprego. E aí veio a separação, né? Veio a separação. Porque eu entendi o seguinte, eu não posso viver a minha vida toda sem trabalhar, sem poder, sabe, sem poder fazer algo da vida. Porque dinheiro eu não precisava, que era só pedir para ele que eu tinha o que eu quisesse. Eu tinha mais sapato do que pé para usar aqueles sapatos. Eu tinha mais vestido do que gente para usar vestidos. Mas eu decidi que eu ia trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. E é óbvio, né? O casamento afundou. Aí vem aquela coisa, o que eu vou fazer com a menina? O medo mais uma vez entrou em ação. Olha, se eu levar essa menina comigo, eu não sei como que eu vou cuidar dela. Eu preciso trabalhar. Não tem como eu cuidar dessa menina e trabalhar. Os lugares onde eu vou morar não é tão bom quanto aqui onde a gente mora. Como que eu vou levar essa menina para um lugar, tirar ela daqui, onde tudo aqui foi adaptado para ela, porque ela veio com muitos problemas de saúde, então assim, toda a casa era adaptada para ela, né, por a questão de poeira, tudo, a casa é adaptada para a menina. Como que eu vou tirar essa menina daqui? Aí veio a proposta da minha ex-sogra e da minha ex-cunhada. Elas chegaram em mim, Catarina, por que você não deixa a Thaís com a gente? Tá tudo bem, deixa a Thaís com a gente. Você trabalha nas suas folgas, todo dia. Sempre que você quiser pegar ela, você vem e pega. É melhor, porque se você leva ela, você vai ter que pagar alguém para cuidar dela. Você vai ter que trabalhar. Você trabalha o final de semana, as pessoas, você não conhece ninguém. Aí veio o medo, bum! E eu tomei a decisão, ok, vou deixar a minha filha com vocês. E nisso ela tá lá até hoje, tá? Na minha cabeça, a minha filha
Na minha cabeça, a minha filha estava lá porque era o melhor para ela. Mas na verdade, hoje eu entendo que aquela decisão era melhor para mim, para o meu medo. Até hoje, até ontem, esse medo me cercava, sabe? Até ontem esse medo me cercava. Era preocupação, gente, eu tenho que dar segurança para os meus filhos. Eu preciso encontrar um lugar seguro para me morar com os meus filhos. Gente, eu preciso. E aquela coisa na cabeça o tempo todo. O tempo todo. E eu camuflava essa preocupação com serviço, com fazer, com ação. Eu não dava tempo para me sentir essa preocupação. Um dia, conversando com uma amiga minha, ela me perguntou: Amiga, você está preocupada com alguma coisa? Eu falei: Não. Porque eu não, realmente, eu não tinha consciência da preocupação, mas ela sentiu, porque ela assim, quando nós duas estamos conversando, que tem alguma coisa com ela, eu sinto. Quando sou eu, ela sente. Às vezes a gente, nem ela tá sentindo aquilo, mas tá lá. Sabe, a gente consegue captar o campo uma da outra. E isso, gente, presta atenção aqui que entra a física quântica, sabe, as ondas de informação. Eu não conheço ela pessoalmente, ela mora na Bahia, eu moro aqui em Minas, a gente conversa só pelo WhatsApp, mensagem, e ela consegue sentir meu campo e eu consigo sentir o campo dela. Então, através disso, compreendam que tudo é energia, tudo é onda, sabe? É onda. E existe sim o emaranhamento quântico. Você não precisa estar com uma pessoa para você fazer um trabalho energético para ela. Você não precisa estar atendendo, nem estar falando cara a cara como nós estamos aqui. Você pensa na pessoa. Quando você pensa, você já enviou uma informação para aquela pessoa. Por isso, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Fugir das rodas de fofoca, tá? É por causa disso. Porque o seu pensamento, ele gera uma informação para aquela pessoa, para o campo daquela pessoa. Então, prefira sempre abençoar as pessoas. Prefira sempre sempre abençoar. Nunca maldize de ninguém, tá? E tudo isso, tudo que vai, ele volta. Tudo que vai, ele volta. Ele vai, é potencializado e volta pra gente. Compreende? Então tenham cuidado com isso. Então, assim, ela sentiu e perguntou: Amiga, você tá preocupada com alguma coisa? Eu falei: Não, por quê? Ela falou assim: Eu não sei, mas eu estou sentindo em cada frase e a gente escrevendo de mensagem de texto, não era nem de áudio, não. Cada frase sua que eu leio, eu sinto que tem uma preocupação, tem alguma coisa que está te preocupando. E a gente começou a estudar, trabalhar e tal, e bum, o medo. Nós identificamos medo. Eu estava com medo. Medo, preocupada, insegurança, medo. E eu sempre tive muita preocupação com a segurança. Por quê? Porque eu fui colocada. É uma escolha minha, tá, gente? Foi uma escolha da minha alma, compreenda isso. A minha alma escolheu trabalhar toda essa carga nesta vida. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu passei foi uma escolha da minha alma. As pessoas, os outros, não tem nada a ver. Os outros estavam a meu trabalho, na verdade, tá? Me ajudando, contribuindo para que essa escolha minha se realizasse para mim chegar onde eu estou hoje conversando com vocês, tá? Então, tudo, realmente, tudo que eu passei, todas as coisas que eu vivi, tudo que eu vivi foi baseado no medo. Sempre essa preocupação com segurança, sempre essa preocupação com moradia. Sabe por que eu sempre tive essa preocupação com moradia? Porque nesta vida, os meus maiores medos foi em não ter onde morar com os meus filhos. Ou não ter para onde ir.
não ter tido pessoas, achar que eu não tinha pessoas que podiam me ajudar, que podiam me. Então eu criei aqui aquela máscara da Catarina forte. Não importa o que vem pela frente, a Catarina é forte. A Catarina dá conta. A Catarina resolve. Isso é muito bom. Muito bom. Mas quando isso é firmado, baseado no medo, não traz paz. Não traz tranquilidade. Não é aquela força que vem de dentro, que você usa quando você precisa, em paz. É aquela força de estar sempre em alerta. É como se eu estivesse sempre de guarda alta, sempre pronta para a luta, sempre pronta para mais uma guerra. Levantava pronta para mais um dia, terminava o dia pronta para mais uma noite. Eu percebi que eu sentia medo porque o meu marido trabalha à noite. Eu sentia medo que meu marido ia trabalhar e eu ficava em casa sozinha com meus meninos. Eu sentia medo de ficar em casa sozinha com meus meninos. Por isso, todo barulho que acontecia na rua, eu levantava e em um pulo eu estava no quarto dos meninos, olhando se os meninos estavam bem. Aquela necessidade que se minha cama coubesse, pudesse, eu colocava todos eles para dormir comigo. Ali, debaixo das minhas asas. Eu estava projetando nos meus filhos uma situação que eu não tive. Sabe? Eu não fui cuidada, eu não fui protegida. Tipo assim, a sensação de abandono. Eu fui abandonada. Então eu tenho que cuidar bem dos meus filhos. Além disso, carregava a culpa eu deixei a minha filha para trás. Eu não sabia que eu tinha essa culpa até este final de semana. Sabe? Mas eu descobri que eu carregava dentro de mim a culpa de que eu deixei a minha filha para trás. Pensa bem, todas as vezes que a minha filha passa por algo, vinha aquela culpa. É culpa sua, você deixou ela para trás. E o medo vem novamente. Eu não conseguia ter um relacionamento verdadeiro mãe e filha com a minha filha. Por quê? Por causa da culpa e do medo. A culpa e o medo. No fundo, eu tinha medo de que se a minha filha fica comigo e alguma coisa dá errado, a culpa é minha. Se a minha filha fica comigo e ela adoece e vai para o hospital, a culpa é minha. Quando ela nasceu com esses problemas respiratórios, eu tive o prazer de alguém chegar em mim e falar assim, olha, a culpa é sua. Porque você bebeu e você fumou durante a gestação. A culpa é sua. Então, isso estava registrado. Eu não lembrava dessa frase. Hoje eu lembro. Porque esse final de semana, tudo isso emergiu, saiu das sombras para mim olhar para essa situação. Ok, eu te vejo, tá? Eu sei que você está aí. Eu sei que você está aí. E trabalhar. Gente, entenda que a cura começou este final de semana, mas é um processo. Ele vai continuar. É um processo. Sabe? É um processo. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar 100% dos meus 100%, dos meus 50%, né? Sei que que eu já consegui, porque é algo que eu vi para mim trabalhar. Foi um acordo da minha alma para trabalhar nesta vida e nós estamos aqui trabalhando esta situação. A libertação, a cura do medo, tá? Eu não contava para vocês muitas das coisas que me acontecem, muitas das minhas experiências extracorpóreas, porque eu não queria me expor, porque em outras vidas aconteceu e eu fui parar no hospício, porque em outras vidas aconteceu de eu curar, ajudar pessoas, né, com a cura energética, cura com as mãos, e eu fui apedrejada, eu fui queimada, né, eu fui enforcada por causa disso,
Aí junta tudo. E nessa vida, tudo que aconteceu foi para validar esse medo. Mas para quê? Para que chegasse ao ponto de eu olhar para esse medo e eu trabalhar essas questões. Agora eu sei que é seguro ser quem eu sou. Eu sei que é seguro sentir medo. Eu posso sentir medo de vez em quando, tá tudo certo. Eu não tenho que. Eu sei que é seguro baixar a guarda. Eu sei que é seguro relaxar. Agora, eu sei que é seguro, que eu estou segura, que meus filhos estão seguros. Independente de onde nós estivermos, estaremos seguros. Agora eu sei. Eu não sabia, mas agora eu sei. Né, meus amores? Gente, gratidão por estar comigo. Ficou um vídeo gigante, mas eu espero que esse vídeo de verdade traga um pouco de luz para você. Talvez você que está aí assistindo esse vídeo esteja passando por algo do tipo, situações que se repetem, sabe? Eu nunca sentia bem em lugar nenhum. Qualquer lugar que eu tava, parecia que eu tava colocando os meus filhos em risco, sabe? Essa coisa de proteger, de querer proteger demais, querer cuidar demais, tá? Tudo em desequilíbrio, gente. Tem que ser curado, tem que ser tratado, tá bom? Então é isso, meus amores. Gratidão e namastê.